problema da fé? Por que que não me basta apenas a fé? É trazido um exemplo de um ladrão, um judeu ladrão, Ganev, que quando ele vai roubar, a primeira coisa que ele faz antes ele fala: Hashem, por favor, me ajude, que dê tudo certo, que não me peguem. O que quer dizer? Esse ladrão, ele tem fé, ele acredita em Deus, ele está rezando e pedindo para Deus, mas ao mesmo tempo a sua fé não afeta a sua vida. Por quê? Porque nesse roubo ele está indo contra um dos 10 mandamentos de roubar. Deus nos livre, pode acontecer dele falhar também em outro mandamento de não matar, entre outros. Então apenas acreditar não é suficiente. É preciso saber, a gente encontra na Torá um versículo que a gente menciona também todos os dias na reza, Ve'yadata yom vashevot elevavecha, que Hashem o Elokim bashamayim ma'al, etc. Tradução, e você saberá hoje e vai colocar no teu coração que Hashem, que Deus, ele é teu Deus. O que quer dizer isso? Ve'yadata quer dizer saber Deus, não acreditar em Deus. Acreditar em Deus é algo muito fácil. É necessário, é preciso saber, conhecer Deus, usar a lógica para entender Deus. Deus não é uma questão apenas do coração. Muitas vezes começa pelo coração, mas só o coração não basta. É preciso saber que existe Deus. Quem foi o primeiro a trazer o monoteísmo? Quer dizer, o mundo, pela história da Torá, pela história da Bíblia, o mundo já foi monoteísta logo após sua criação. Depois, os humanos, eles saíram da senda da verdade, do caminho da verdade, e eventualmente voltaram graças a um indivíduo chamado Avraham Avinu, Abrão, nosso patriarca. Abrão, como que ele conheceu Deus? Ele não acreditava em Deus, pelo contrário, ele veio de uma família que era politeísta, como era todo mundo à sua volta. Mas ele usou o seu intelecto, de acordo com o Midrash, ele tinha apenas 3 anos, mas a história conta que ele usou o seu intelecto para chegar à conclusão que existe Deus. Ele primeiro achava que o sol era Deus, quando o sol se pôs, ele falou, não, então a lua é mais poderosa. Depois ele viu que não podia nem ser o sol, nem a lua, porque eles se trocavam. Então ele pensou no vento, no mar, e cada vez que ele chegava a uma conclusão, ele via que ele estava errado. Até que ele pensou, sabe o quê? Existe algo que está muito acima de tudo isso. O erro daquela geração em acreditar no sol, na lua, até hoje existem povos que acreditam nisso, não é tão errado. Deus nos livre de fazer apologia à idolatria, que é uma das principais proibições da Torá, mas existe uma lógica por trás disso e que propositalmente eu não vou entrar hoje, vai ser um assunto para uma aula mais para frente, já parte como continuação do que a gente está estudando. Mas Abraão, o primeiro monoteísta, ele chegou à conclusão lógica de que Deus existe. Não precisa apenas crer, só acreditar. Se conta uma história de um sábio que acreditava, sabia que existia Deus, e o rei discutia constantemente com o sábio sobre a questão de divindade. O rei dizia que o sábio estava errado, não existe Deus, o mundo rege por si mesmo. E uma vez, o rei foi visitar esse sábio, ele entrou no escritório do sábio e ele viu uma pintura magnífica sobre a mesa. Ele se admirou, o rei perguntou para o sábio quem fez aquela pintura. Então o sábio falou, sabe o que aconteceu? Eu estava com alguns potes de tinta aqui empilhados na mesa, e eu tenho um gato. Meu gato viu um rato, ele saiu correndo atrás do rato, derrubou todas as tintas e caíram nessa tela e formou esse belo desenho. O rei riu para o sábio e falou, como assim? Óbvio que é um absurdo isso, é impossível que a pintura aconteça por si mesma dessa forma. O sábio falou, interessante, rei. Uma pintura, uma reles pintura, não pode acontecer por acaso. Mas esse mundo magnífico, com árvores, com animais, cada um do seu jeito, e vivos, coisas vivas, isso sim pode acontecer por acaso. Isso não tem que ter um criador, a pintura tem que ter um artista. E o mundo não tem que ter o grande arquiteto, o artista, por trás disso? O rei entendeu a mensagem que o sábio queria passar. Obviamente
Porque quando a gente observa esse mundo tão maravilhoso, a gente vê, a gente sabe que Deus está por trás da criação. Inclusive, essa é uma das formas de amar a Deus, é meditar na grandeza do mundo. Agora, a criação do mundo é one way, como se diz em inglês, é um caminho só, uma via de um lado só. Deus cria o mundo. O mundo não afeta absolutamente nada em Deus. Isso é uma frase um pouco forte para a gente falar, afinal de contas, por que Deus criou o mundo, se é assim? Mas com o passar dos estudos, a gente vai compreender e vai saber por que funciona assim. Mas realmente, Deus é tão grande, Hashem é tão grande, que nada na criação muda Ele mesmo. Muito bem, agora, como é a criação do mundo? A gente falou que vamos estudar o DNA da criação, como se deu a criação. Temos no Salmos, capítulo 119, versículo 89, a seguinte frase: Leolam Hashem dvarcha nitzav bashamayim. Sempre, eternamente, Deus, tua palavra está no firmamento, no céu. A primeira explicação sobre isso, a mais comum, é que a palavra de Deus é eterna. Deus falou algo e aquilo se mantém. Inclusive, existem outras religiões do mundo que afirmam que Deus mudou de ideia. De repente ele ordenou algo, de repente já não ordenou mais. Esse versículo prova que a palavra de Deus é eterna. Deus não é um ser humano para se arrepender de algo que ele falou. Mas essa é uma explicação simples do versículo. Realmente, a palavra de Deus é eterna. Existe uma outra muito, muito mais profunda. Vamos trazer aqui o Baal Shem Tov, o fundador da Hassidut, que a gente falou bastante semana passada sobre ele, e ele traz uma explicação fenomenal. A criação do mundo se deu através da fala divina. Deus falou e criou o mundo. Deus falou 10 ditos, Asara Mamarot Nivra Olam, com 10 ditos, 10 frases, Deus criou o mundo. Pois bem, a primeira frase clara que a gente vê na Torá é Vayomer Hashem Yehi Or, que Deus falou que tenha a luz e foi a luz. A primeira frase. Existem 10 no livro de Bereshit. O Baal Shem Tov diz sobre isso, que não é que Deus falou e se deu o mundo. Deus fala e se dá o mundo. Esses 10 ditos estão sendo constantemente repetidos para a criação do mundo. O mundo não foi criado apenas 5.780 anos atrás e alguns meses, 8 meses. E sim, Deus está constantemente criando, Ele está falando os ditos da criação. E se Deus nos livre, Ele decidir não falar mais essas frases, o mundo deixa de existir naquele exato momento. E não apenas que ele deixa de existir, mas é como se ele nunca houvesse existido. Não ia sobrar nenhum resquício desse mundo. Entre parênteses, um paralelo entre as frases ditas por Deus e a nossa fala. Tudo bem que Deus, quando Ele fala, Hashem, quando Ele fala, Ele cria o mundo. O Baal Shem Tov nos ensina que a nossa fala também cria algo. Por isso devemos cuidar muito do que a gente fala. Porque nos mundos superiores, a nossa fala afeta diretamente as coisas que acontecem lá. Aqui embaixo também, um exemplo mais claro, mais óbvio, é quando a gente fala coisas positivas, a gente se sente melhor, tudo em volta fica melhor. E quando a gente fala negativo, as coisas tendem a piorar. Mas não só isso. Tem uma história do Baal Shem Tov, que ele conta que certa vez ele estava com seus alunos e eles escutaram um judeu falando para o outro, eles estavam discutindo e um falou para o outro: eu vou te rasgar que nem um peixe. Eu nunca vi um peixe sendo rasgado, mas é algo extremamente forte. Vou te rasgar. Então Baal Shem Tov pôs as mãos, suas sagradas mãos, nos ombros dos seus alunos que estavam em volta e eles formaram um círculo. E depois de meditação eles viram um homem rasgando o outro. Aí eles se assustaram, romperam o círculo, e o Baal Shem Tov falou: o que vocês acabaram de ver é o que aconteceu nos mundos superiores. Um falou que ia rasgar o outro, lá em cima isso realmente aconteceu. Então, assim como Deus criou o mundo através da fala, nós também devemos cuidar muito do que nós falamos. Mas tudo bem, vamos voltar para a criação do mundo. A gente falou que se Hashem resolver parar de recitar essas 10 frases,
o mundo vai ser como se nunca tivesse existido. Uma comparação fácil para a gente entender isso é uma lâmpada. Enquanto a lâmpada está ligada, é uma lâmpada LED, não é qualquer lâmpada. Enquanto a lâmpada está ligada, ela está acesa, certo? Eu estou tendo a luz dela. Quando eu apago, é como se a luz nunca tivesse existido nela. Por que eu falei uma LED? Porque uma LED não esquenta. Se for uma lâmpada que esquenta, vai sobrar o calor. Mas para a gente compreender, se eu apagar aquela lâmpada, se eu parar, se eu interromper a energia que vai para aquela lâmpada, então é como se ela nunca tivesse existido. Assim também a fala de Hashem, constantemente falando e dando energia para o mundo. Mas tem um erro nessa frase que eu falei agora. Hashem não manda energia para o mundo. Não é uma energia. A fala de Deus não é energia, e sim existência. Quando Hashem está falando, ele não está apenas mantendo o mundo existindo, ele está dando a sua existência própria. Não é o mesmo exemplo da lâmpada. A lâmpada, se eu apagar, bem ou mal, ela continua lá. O mundo não. É como se não tivesse existido. E por que isso? Porque a natureza da criação do mundo é que se não tem esse movimento, essa ação divina, ela vai retornar ao seu estado original. Mesma coisa que qualquer objeto que eu jogar para cima, enquanto eu não tiver, ou melhor, quando interromper a minha força naquele objeto, a força do lançamento, imediatamente ele vai cair. A mesma coisa, a criação do mundo, quando eu interrompo essa emanação divina para sua existência, ele retorna ao seu estado original, que é nada. O nada que existia antes da criação. Então a gente pode comparar a criação do mundo como corpo e alma. Temos o corpo, que é o mundo, e a alma que dá vida para o corpo. Ou seja, temos o mundo que é físico, que temos todas as sensações dele, os materiais dele, e temos a palavra de Deus que está dando vitalidade. Mas existe uma diferença crucial aqui também. A alma não dá existência para o corpo. A gente costuma achar que Deus manda a alma para a gente poder existir. E isso é errado. Tanto que Deus nos livre, quando a pessoa falece, o corpo continua lá. Não por tanto tempo, geralmente. Mas ele continua. A sua existência ainda está lá. A alma existe no corpo para que ele possa viver seus movimentos, crescimento, tudo isso. Já a criação do mundo, o próprio corpo, perdão, e a criação do mundo, o mundo todo tem uma segunda alma, que é essa vitalidade que Deus manda para cada coisa. E aqui, essa vitalidade, mesmo os mortos têm. Por quê? Porque os seus corpos estão existindo. Então Hashem está fazendo aquilo existir constantemente. Temos na reza uma frase que diz o seguinte: Amechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Que Deus, ele inova com a sua bondade todos os dias a criação do mundo. Maaseh bereshit quer dizer o fazer do mundo, a criação do mundo. O que quer dizer isso? Que não só que constantemente, todo dia, Deus está criando um mundo que para mim seria um despertar. Quando eu desperto, o mundo passa a existir novamente para mim. Mas a cada instante ele está lá dando vitalidade. Lemos o seguinte: Ve'ata mechayet kulam. Temos essa frase também nos nossos livros, que você dá vida para tudo. Nossos sábios pegaram essa frase e falaram: leia ela de uma outra forma, pontue diferente. E leia Ve'ata mehave et kulam. Ve'ata mechaye quer dizer você dá vida. Ve'ata mehave quer dizer você, Deus, dá vitalidade e existência. Em hebraico, a gente gosta muito de pegar palavras, isolar do texto e estudar aquela própria palavra. E descobrir que existe um código muito forte, muito fundamental por trás daquela frase, estudando apenas uma palavra. Nós falamos, de novo, vou repetir, Ve'ata mechayet kulam, traduzindo, e você da vida ou da existência para tudo. Vamos estudar a palavra Ve'ata. Não sei se vocês conseguem ler aqui. Ve'ata temos
Vav, Aleph, Taf e Rei. Veatá e você. Qual a explicação dessa palavra, cabalisticamente falando, é a seguinte. Vav, a gente já estudou na semana passada, a letra Vav quer dizer transmissão, porque ela é maior em cima e ela se transmite para baixo. Esse Vav é a transmissão da energia divina para o mundo. Ele, o Todo-Poderoso, está lá em cima e ele manda a vitalidade aqui para baixo. Somos um mundo inferior. Depois temos Aleph e Taf. Para quem não conhece, Aleph é a primeira letra do alfabeto e Taf é a última letra do alfabeto, que significa que Deus ele faz essa transmissão através das letras do alfabeto. E o rei, o que é rei? Rei quer dizer 5, a numerologia de 5. 5 são as 5 Gevurot. Para quem lembra, muitas aulas atrás, a gente aprendeu sobre Gevurah, que é o atributo da contenção. E Deus usa 5 contenções nas letras para poder criar o mundo. Quer dizer, de novo, que a transmissão divina é através das letras, todas as 22 letras do alfabeto, que elas são regidas por 5 contenções. O que quer dizer essas 5 contenções? Então, as letras do alfabeto hebraico se dividem em 5 grupos. Eles dependem de onde que a letra se origina. Se é da garganta, do palato, da língua, dos dentes ou dos lábios. Então, por exemplo, a letra Mem, M, se origina dos lábios. Já Daled, eu uso a língua. Então, todas as letras vão se dividir em 5 categorias. E por que é chamado de contenção, Gevurah? Porque para eu poder pronunciar essas letras, eu tenho que reter o ar e fazer ele passar por aquela via. Se eu não reter, eu vou ter a letra Aleph, que vem apenas o ar saindo, a letra Rei, que também é apenas o ar. Se eu reter pelos lábios, eu vou ter a letra Mem, o P, o M. Então, eu tenho que reter, usar uma contenção para poder pronunciar essas letras. Só um spoiler de próximas aulas, a gente vai ver como a maior bondade, o maior chesed, é a Gevurah, é a contenção, porque ela permite a criação. É muito profundo isso, e a gente vai desenvolver esses conceitos. Mas realmente, para Deus poder criar o mundo e nós podermos falar, a gente usa 5 tipos de contenções. Então, de novo, a criação, que a gente falou, Ve'atá mechayet kulam, que você cria o mundo e dá vitalidade para tudo, é através da transmissão feita através das 22 letras, que são contidas através de 5 formas. E por que isso é tão importante? Porque esse é o código, esse é o DNA de toda a criação. A gente falou que Deus fala essas 10 frases constantemente. E isso dá vitalidade. Por que é necessário recriar? Constantemente criar o mundo? Antigamente existia uma forma de pensar, uma shitá, uma ideologia mencionada no Tânia. Os antigos falavam o seguinte: Deus criou o mundo e se apartou dele. É como um artesão que ele cria um jarro de barro e ele se apartou. Pode ser que Deus criou o mundo assim. Ele criou Adão e Eva, o paraíso, e a coisa foi acontecendo e Deus está só... E Deus está só olhando lá de cima. Então, quer dizer, todo o caos que acontece é tudo nossa culpa. Na verdade, o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe, fala que o erro dessa opinião é que ela assume que Deus criou o mundo a partir de algo. Ele pegou algum material e criou o mundo. Sim, o artesão, ele pode ir embora da sua casa, depois que ele fez o vaso, e o vaso vai continuar lá. Ele vai continuar existindo. Sua existência não depende do artista, ou de quem o fez. Já o mundo foi criado ex nihilo, quer dizer, ele foi criado a partir do nada. Não havia um material para que Deus criasse o mundo. A existência é chamada de Yesh. Yesh, em hebraico, quer dizer existe, está. Nada quer dizer
é traduzido como Ain, o nada, o zero, zero absoluto. O mundo não é criado yesh mi yesh, uma existência a partir de outra, como um objeto é. O mundo é criado yesh me'ain, uma existência a partir do nada. Então Deus não pode simplesmente deixar de criar o mundo a qualquer momento. Por quê? Porque a vitalidade depende da sua fonte. Uma lâmpada, se eu apagar a luz, acabou. Acabou aquela luz e pode ser que nunca existiu aquela luz para mim. Se eu não vi aquela lâmpada acesa alguma vez, quem me garante que ela já foi acesa alguma vez? Mesma coisa o mundo. Se o mundo eu não tenho constantemente energia, vitalidade e existência vindo de Deus, então é como se nunca tivesse existido. Por isso que Deus tem que constantemente falar os 10 ditos pelos quais o mundo foi criado. Se eu pegar agora e entrar no Facebook e ver uma foto, aquela foto existe ou não? Não, não existe. O acontecimento daquela foto, provavelmente sim, se não fizeram um Photoshop. Mas aquela foto não existe. O que é aquela foto? Eu não sou profundo conhecedor da área, mas tudo que a gente vê na tela é uma combinação, um código binário. Temos zeros e uns que, de acordo com a sua combinação, forma aquela cor, aquele pixel, que vários pixels formam aquela foto. O que acontece se eu mudar um número daquele código? Tudo vai mudar. Aquilo ou vai deixar de existir, ou vai ser uma outra imagem. Aí eu preciso perguntar para algum programador que entenda mais. Mas realmente, aquela foto não existe. Porque o código é o que vai determinar o que eu estou vendo. A mesma coisa é o código da criação do mundo. Constante criação do mundo. A gente falou que vem do alfabeto hebraico. E se eu mudar uma letra desse código, aquilo deixa de existir. Nos 10 ditos da criação, constam todas as coisas que existem no mundo. Absolutamente todas. A pedra, o cachorro, o animal, a pessoa, o político, tudo está nas expressões divinas. Inclusive, essa é uma diferença da língua hebraica, Lashon HaKodesh, a língua sagrada, que é a língua da Torá, e todas as outras línguas. Por que isso aqui se chama papel? Porque lá para trás, pessoas sentaram juntas e decidiram que o nome disso é papel, ou papiro, ou as suas origens no latim e outras línguas. Mais ou menos assim, foi um acordo entre todos para que aquilo se chamasse o nome que tem. Se eu chegar nos Estados Unidos e falar mesa, não vão me entender, a não ser que tenha algum hispânico lá. Agora, se eu falar table, eles entendem que eu me refiro à mesa, porque se acordou entre os britânicos e lá para trás que esse é o nome daquela coisa. Em hebraico não funciona assim. Em hebraico, o nome de uma coisa, e quando eu falo hebraico, eu não falo do hebraico moderno, falar do Israel agora. Eu falo da língua bíblica, Lashon HaKodesh, a língua sagrada. Shulchan, em hebraico, é o código daquele objeto. Se eu mudar uma letra, aquele objeto não existe mais. Obviamente, mudar uma letra nos ditos divinos. A gente vê que na criação do mundo, como foi decidido o nome de cada animal. Então, Medrash, que são as histórias por trás da Torá, nos contam que Deus fez passar todos os animais. Não Medrash, a própria Torá diz que Deus fez passar todas as criaturas perante Adão, que Adão foi o primeiro homem, o homem mais elevado, e Adão olhava para aquele animal e falava Ariê, leão, aquele outro Namer, outro Tarnegol, galinha, galo, tudo, ele foi falando os nomes. Por que Deus deu para Adão dar os nomes? Porque Adão, ele conseguiu ver o código, o DNA espiritual daquilo. Então quando ele viu o leão, o que ele viu realmente? Ele não viu aquela juba maravilhosa e frondosa. Ele viu a letra Aleph, Reish, Yud, Rei. Aquelas 4 letras foram a combinação do nome do leão. Por isso que ele falou aquilo. Entre parênteses, daí vem a importância do nome em hebraico. Da gente dar valor e usar o nosso nome em hebraico.
Por quê? Porque quando uma menina nasce, quando um menino nasce, o menino na hora do Brit, geralmente, e uma menina, quando o pai vai na Torá, e ele dá o nome para o filho, está escrito que naquele momento os pais passam por uma situação de profecia. Tanto que eu lembro alguns dos meus filhos, dos 5, 4, na hora de dar o nome, eu esqueci o nome. Eu tive que parar para pensar. Porque naquele momento ocorre uma profecia. Do meu último filho, eu não precisei pensar muito, porque já fiquei escutando aquele nome bastante. Menachem Mendel foi fácil. Estava olhando para uma foto do Rebbe, foi muito fácil. Mas, no momento que um pai dá o nome para o seu filho, ele está tendo uma profecia. Por isso que também é proibido, ou pelo menos contraindicado, os avós fiquem falando para os pais, tem que dar esse nome, aquele nome. Não pode, porque é o momento de profecia do pai e da mãe. Quando eles decidem o nome do seu filho, eles estão sendo profetas, porque eles estão pronunciando o código genético do seu filho. E por isso que Deus nos livre, quando uma pessoa adoece, o que a gente costuma fazer quando é uma doença grave? A gente vai na Torá e acrescenta o nome para essa pessoa, porque a gente muda o código dela. A gente fala para Deus, aquela pessoa que estava doente, eu mudei o código dele, é outra pessoa. É uma tentativa de tirar aquela doença da pessoa. E já vimos muitas vezes isso funcionar. Então devemos dar valor para o nosso nome hebraico e usar ele o quanto mais possível. Mas aí a gente pode fazer uma pergunta. Tá bom, Rabino falou que tudo que existe está nos 10 ditos de Deus. Vamos procurar a palavra Even, Aleph, Beit, Nun, que quer dizer pedra. Vamos olhar os 10 ditos divinos e procurar a palavra pedra, e eu garanto que ninguém vai achar. Por quê? Eu não vou achar essas palavras. Eu não vou achar essa palavra. Então, como é possível que o código da pedra que existe está nos 10 ditos divinos? Resposta para isso é que os 10 ditos divinos, eles são muito poderosos. Eles são algo extremamente elevado. Tanto que os 10 ditos falam de coisas muito fortes. Da luz, não é qualquer luz que foi criada pelo dito divino, que a gente falou lá no começo. É uma luz extremamente potente, espiritual e especial. Deus criou o firmamento através dos 10 ditos. Deus criou a vida. Então, eu não vou achar detalhes nos 10 ditos. Não claramente. Seria como se eu tivesse a pedra dita nos 10 ditos divinos, seria a mesma coisa que eu ligar uma lampadinha direto na central elétrica, direto nos transformadores. O que ia acontecer? Puf! A minha lâmpada ia estourar. Por quê? Porque lá na central é energia demais. Eu preciso de um maquinário todo que vai diminuir de certa forma a potência. Depois o Reb David Akiva aqui no Zoom pode explicar para a gente um pouquinho mais como funciona. Mas realmente eu preciso de algo que vai diluir toda aquela energia para não estourar o meu aparelho. Que nem ligar algo 110 ou 220, não vai aguentar. A mesma coisa, se pedra estivesse nos 10 ditos divinos, seria algo muito especial. A gente não ia conseguir trabalhar com a pedra. Então, de onde que vem os detalhes da criação? Por que eu tenho pedra e cadeira e quadro no mundo se eu não encontro eles nos 10 ditos? Então existe uma forma que é chamada Hilufei Otiot, a troca de letras. Todas as letras são intercambiáveis de várias formas. Ou por gemátria, que é numerologia, números iguais para letras, ou seja, a soma de letras eu posso trocar por um número, que é outra letra. Ou trocar as letras por Atbash. O que é Atbash? Na verdade, At é o trocar a primeira letra do alfabeto pela última, a segunda, Beit, pelo Shin, que é a penúltima, primeiras com últimas irem se encontrando, Shkoyach. E existem outras formas também, de trocas de 10 pelas dezenas, etc. Deus, quando criou a pedra em si, ele usou essa técnica. Ele pegou as letras dos 10 ditos e trocou dessas formas para poder criar a pedra, Even e tudo o que existe. Isso é uma forma de diluir os 10 ditos para aquilo poder existir, para aquela coisa
ter uma existência. Então o que a gente acabou de ver, em resumo, é o código da criação. Que Deus, primeiro, precisa constantemente estar criando o mundo. Deus não apenas abandonou o mundo. Pode parecer, Deus nos livre, mas pode parecer em certos lugares do mundo que a gente vai falar, oi, veio, onde está Hashem? Acontecimentos da história. Muita gente saiu do holocausto perguntando exatamente isso, onde estava Deus? Que é um tema para outra aula. Mas pode parecer que às vezes não tem ninguém olhando. Mas se Deus nos livre, Ele não estivesse olhando, o mundo teria deixado de existir. Então aqui fica uma pergunta, que é o assunto da aula que vem. Vamos meditar sobre isso um pouco, o mundo existe ou não existe? Certa vez um Hassid, um grande sábio, ele falou que ele só acredita no mundo, ele era uma pessoa tão espiritualizada, que ele falou que ele só acredita no mundo porque no primeiro versículo da Torá, da Bíblia, Deus está escrito lá, no início Deus criou o mundo, o céu e a terra. Se não tivesse escrito lá, ele não ia nem acreditar que existe o mundo. Existe ou não existe o mundo? Se Deus quiser, esse é o tema da aula da semana que vem, e a gente vai cada vez mais se aprofundar nesse conceito e passar a conhecer Deus. Não apenas acreditar em Deus como uma fábula, mas sim saber que Deus existe todo dia, a todo instante e a cada situação da nossa vida. Shkoyach a todos.